Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma sobremesa clássica italiana transformada em um bolo. Então hoje nós vamos fazer um bolo de tiramisu. Para quem não sabe o que é o tiramisu é uma sobremesa clássica italiana que nada mais é do que um pavê feito com bolacha champanhe, creme feito com mascarpone, que é um queijo muito suave italiano também, e café e cacau. Então nós temos 4 principais elementos e nós vamos transformá-los em uma montagem de bolo. Então a gente não vai ter aquela cara de pavê mais baixinho, mais úmido, e sim uma coisa mais montada em camadas como um bolo mesmo. E para isso aqui hoje nós vamos fazer todas as etapas deste bolo aqui no vídeo, inclusive o mascarpone. Então, excepcionalmente, essa receita, como ela tem muitas etapazinhas de processo, eu vou deixar todos os ingredientes listados aqui abaixo do vídeo, que geralmente eu não deixo, porque eu quero que a pessoa assista o vídeo e ouça as informações e as técnicas que eu tenho para passar para elas. Muitas vezes, se eu deixo só os ingredientes, a pessoa pega os ingredientes aqui, faz alguma coisa errada, e aí não assistiu a parte exata do vídeo onde eu explico o que ela poderia ter acertado e não soube. Mas nesse vídeo, excepcionalmente, eu vou deixar as coisas aqui embaixo para não confundir vocês, porque tem realmente muitas etapazinhas, não é nada muito complexo de ser feito, só que como tem muitas quantidades de ingredientes iguais para etapas diferentes, para você não se confundir, eu vou deixar eles aqui embaixo separadinhos. E a nossa receita começa justamente com a gente produzindo o nosso mascarpone. É possível encontrar esse queijo parece uma espécie de um cream cheese, só que bem mais suave, ele não tem um sabor tão forte e nem é salgado como um cream cheese costuma ser. Então esse é um queijo que tem essa textura cremosa, pastosa, branquinha, porém com um sabor mais suave. Nós vamos fazer ele hoje aqui no vídeo e é possível você encontrar para comprar também. Qual é a vantagem de você fazer em casa? É justamente o preço. É muito difícil de encontrar, não é em qualquer mercado que você consegue encontrar o queijo mascarpone, e quando você encontra, ele tem um preço bastante elevado. Fazendo ele em casa, você consegue baratear um pouco o valor dele. Não significa que ele vai ficar super barato, tá? Porque ele é feito justamente com um creme de leite fresco, não tem como ser com outro creme. Mas, mesmo assim, se você for ver a quantidade de mascarpone que a gente consegue fazer em casa e o valor que a gente gastou é muito menor do que se você for comprar a quantidade de mascarpone no mercado. Geralmente no mercado você vai pagar muito mais por muito menos, em casa você consegue fazer mais quantidade gastando menos dinheiro. Então essa é a primeira etapa da nossa receita, porque ela precisa de um bom tempo para ficar pronta, porque esse queijo precisa ficar 24 horas decantando para que ele adquira a consistência ideal dele. Então para este creme mascarpone, nós vamos começar levando na panela o creme de leite fresco, que é um creme que aqui no Brasil a gente costuma encontrar por volta de 35% de gordura, e é aquele creme que a gente utiliza para bater chantilly, por exemplo. Ele tem um teor bem mais elevado de gordura, ele tem muito mais sabor e muito mais untuosidade. Isso permite que a gente consiga fazer um queijo como esse, cremoso e untuoso. Se você tentar fazer isso com creme de leite de caixinha, com creme de leite de lata, não vai dar certo. Tem que ser com esse creme. E a gente vai levar esse creme para a panela, fogo baixo, até ele começar levemente a querer borbulhar, tá? Não vai estar fervendo ainda. Quando isso acontecer, a gente vai adicionar nesse creme de leite o suco de limão. O suco de limão, nesse caso, tem que estar coado, não pode ter pedacinho, gominho, semente, nada disso, porque esse suco vai ajudar a engrossar, a, digamos assim, talhar este creme, e aí depois, quando ele decantar, ele vai separar o soro dessa parte mais gordurosa, e o que sobrar vai ser justamente a parte mais saborosa do nosso creme com a consistência que a gente quer. Adicionou esse suco de limão, mexe um pouquinho, cozinha aí mais uns 5 minutinhos em fogo brando, não é para deixar isso borbulhar demais, e aí a hora que isso passar esse tempinho, já tá bom, você desliga o fogo e a gente vai levar essa mistura para uma peneira forrada com, aqui nesse caso eu estou usando Perfex, mas aqui tem que ser Perfex ou um pano
limpo, não pode ter cheiro de produto químico, não pode estar usado. É aqui, tirou da embalagem, colocou aí na peneira e a gente joga todo esse creme aí dentro, obviamente com um bowl embaixo. E aí essa mistura vai ficar aí dentro da peneira, pingando o soro, separando a parte líquida do nosso creme e deixando a parte mais gordurosa contida ali dentro da peneira. Isso você pode deixar assim até esfriar. Depois que esfriar, você leva para a geladeira. E aí você pode embalar assim com um filme plástico e levar isso para a geladeira e deixar até o dia seguinte. Tem que ser até o dia seguinte, bastante tempo, com calma, para ele adquirir a consistência correta. Se você tentar tirar algumas horinhas depois que você fez, você não vai conseguir fazer o creme porque ele vai estar muito líquido ainda. Ele tem que deixar decantar bastante e isso vai virar o mascarpone depois. Quando ele estiver pronto é só você desembalar e você vai ver que ele tem uma textura bastante cremosa, bem branquinho. Embaixo tem aquela água branca que a gente vai descartar, realmente não tem utilidade nesse caso. Então, enquanto o nosso mascarpone descansa aí na geladeira, a gente vai para a próxima etapa do nosso bolo de tiramisu. A próxima coisa que eu vou fazer aqui é a massa do nosso biscoito champanhe, da nossa bolacha champanhe. E aqui eu já queria aproveitar para a gente pôr em prática mais uma técnica e mostrar para vocês o que é, de fato, o biscoito champanhe ou a bolacha champanhe. Essa massa do biscoito champanhe nada mais é do que uma massa aerada de bolo. Como assim uma massa aerada de bolo? Uma massa como, por exemplo, a massa do pão de ló, ou uma massa de genoise, ou uma massa de rocambole. São todas da mesma família, né? Todas partem de uma grande aeração de ovos, tem adição de farinhas, tem adição de açúcares e, eventualmente, em alguns casos, um pouquinho de gordura, o que não é o caso da massa do biscoito champanhe. A diferença do biscoito champanhe para outras massas aeradas é que o biscoito champanhe leva açúcar de confeiteiro na composição também e ela tem uma porcentagem um pouquinho mais elevada de farinha de trigo do que uma massa aerada de pão de ló, por exemplo. Isso faz com que ela fique um pouco mais sequinha e crocante, dependendo da forma como você assa. É possível assar uma massa de biscoito champanhe, deixar ela um pouquinho menos para ela ficar um pouquinho mais macia, mas acho que justamente a graça dessa massa é ela ter essa crocância, principalmente quando você polvilha o açúcar sobre ela antes dela assar. Então, isso é o biscoito champanhe, é uma massa aerada de bolo que possui uma porcentagem um pouco diferente das outras, onde a quantidade de farinha se sobressai, a gente tem adição de açúcar de confeiteiro e isso confere uma textura um pouco mais crocante para a massa do biscoito champanhe. Então, essa é a próxima coisa que a gente vai fazer e para isso a gente vai levar para a batedeira as claras dos ovos com o açúcar de confeiteiro. E você vai bater isso até isso se tornar um merengue, como um merengue francês. As claras vão inflar como claras em neves, vão ficar um pouco mais cremosas e estáveis por conta do açúcar. Então, quando isso chegar nesse ponto, a gente tira essa mistura da batedeira e reserva num bowl. E aí a gente vai levar para a mesma batedeira as gemas dos ovos com o açúcar refinado. E nós vamos bater isso novamente até que as gemas e o açúcar se misturem, fiquem bem emulsionados. As gemas vão dar uma leve inflada, uma leve aerada, não tão firmes quanto as claras, que têm esse poder de ficar bem firmes em pontos de pico, mas elas ficam mais esbranquiçadas, mais emulsionadas e mais fofinhas, um pouco mais aeradas do que quando você só mistura à mão. Quando você tiver as claras batidas com o açúcar de confeiteiro e as gemas batidas com o açúcar refinado, você vai misturar as duas coisas à mão, com um pouquinho de cuidado de baixo para cima para não perder essa aeração.
Quando tiver os dois preparos misturados, aí nós vamos adicionar a farinha de trigo, peneirando e mexendo de baixo para cima para que essa aeração não se perca e a gente obtenha uma massa aerada, bem misturada, bem homogeneizada, sem pelotas de farinha e ainda com o corpo e a quantidade de ar que essa massa precisa ter. Por isso precisa misturar com cuidado, de baixo para cima, para não perder a aeração. Quando essa massa ficar pronta, ela não pode ficar esperando nem um segundo. Massas aeradas são muito delicadas e essa também é. Então, diferente de uma massa de bolo amanteigado que você consegue deixar um tempinho aí esperando, essa não tem como esperar. Então, fez, tem que pôr para assar. E aqui nesse caso, a gente vai levar para assar. Não vai ser numa forma de bolo e a gente não vai assar em formato de biscoito de champanhe, a gente vai assar em formato de discos redondos de 15 centímetros de diâmetro, que é o tamanho do bolo que a gente vai montar com essa massa. Então, para isso, a gente vai, aqui nesse caso, eu vou fazer sobre folha de silicone, aquele silpá que permite que a gente asse um monte de coisa em cima dele, ele não gruda. E eu untei o silpá com manteiga e passei farinha propositalmente, não porque a massa gruda demais, mas para eu poder pegar o meu aro de metal e marcar sobre a folha de silicone, eu consegui ver a circunferência, porque a gente vai colocar essa massa com um bico, colocar ela no saco de confeitar, coloquei aqui um bico redondo, bem grandão, para a gente poder colocar essa massa. Caso você não tenha um bico desse, você pode só cortar a ponta da massa e fazer o que a gente vai fazer aqui no vídeo agora. A gente vai fazer discos de massa de 15 centímetros sobre as folhas de silicone. Pode fazer também em papel manteiga, mas se você for fazer em papel manteiga, tem que tomar cuidado, porque o papel manteiga não é tão confiável assim, ele tende a grudar um pouquinho. Então o que você vai fazer? Passar manteiga na assadeira, grudar o papel manteiga na assadeira que você passou manteiga, passar manteiga sobre o papel manteiga e untar com farinha, para você não ter perigo de grudar, porque o papel manteiga dá uma leve grudada e essa massa, como é muito delicada, se grudar um lado aqui, um negócio aqui, pode quebrar a massa, furar, pode dar problema nos seus discos de massa. Então é bom se prevenir bastante para não grudar. Se você for assar na assadeira direto, aí sim unta bem, deixa uma camada de untada muito boa com farinha, com manteiga, para não ter perigo de grudar. E aí com o saco de confeitar a gente vai fazer esses disquinhos do tamanho de 15 centímetros nesse caso. Se você quiser fazer maior, você pode fazer maior. Se você quiser fazer uma montagem de outro formato, também pode. Aqui nesse caso a gente vai fazer redondo e de 15 centímetros de diâmetro. E aí, essa massa vai me render 6 discos de 15 para a gente fazer a montagem desse bolo, que vai ter 6 camadas de massa e 5 camadas de recheio. Assim que essas massas estiverem todas colocadas na assadeira, a gente vai polvilhar sobre elas açúcar de confeiteiro e a gente vai levar para assar. E essa massa, cuidado com ela, porque ela assa rápido. Então, forno médio por volta de 10 a 15 minutos. Começou a dourar a massa em volta, em cima, um leve sinal de dourado, você já pode tirar essa massa do forno. Não é para essa massa ganhar muita cor, porque ela tende a ficar mais branquinhazinha e depois que ela sai do forno esfria, ela seca, fica um pouco mais crocante. Feito essa massa, a gente vai preparar a calda de café que vai molhar as massas do nosso bolo de tiramisu e que fazem parte importante dos sabores que o tiramisu tradicional tem. Então, para isso é muito simples, a gente vai precisar de 3 ingredientes: água, açúcar e café solúvel. E hoje, excepcionalmente, vamos fazer uma calda no micro-ondas para mostrar para vocês como é que seria feito. Então, a gente coloca a água e o açúcar dentro de um bowl, leva isso ao micro-ondas e aqui, nesse caso, não tem muito perigo de potência, de queimar, porque a gente está fazendo uma calda. Então, você coloca ali uns 2 minutinhos, eu acho que já chega no ponto que a gente quer. Você pode tirar no meio do caminho para dar uma
misturada. Aqui o que a gente precisa? Que a calda fique quente e homogênea. O que isso significa? Que todo o açúcar tem que dissolver, não pode ter nenhum grãozinho de açúcar lá no fundo e a calda tem que ficar quente. A hora que isso acontecer, tira com cuidado essa mistura do micro-ondas e adiciona café em pó solúvel e mistura. Dissolveu tudo, a calda está pronta. E aí você leva essa calda para gelar, porque a gente precisa usar essa calda gelada ou muito fria para a montagem desse bolo. Se a gente usar a calda morna ou quente, nossa massa vai se desmanchar com muita facilidade. Então o ideal aqui é que a gente utilize com a calda fria ou gelada para esse preparo. Então, fez a calda, bota ela para gelar, esquece ela lá até o momento da gente usar. Se você quiser fazer na panela, também pode. É só você adicionar a água, o açúcar, o café solúvel, tudo vai se dissolver no fogo. A hora que tiver tudo dissolvido, desligou, tá pronto. Não tem grandes mistérios, tá? Só quis fazer no micro-ondas para mostrar para vocês como isso seria. Feito isso, a gente já tem a massa pronta, a gente já tem a calda pronta, o mascarpone descansou 24 horas, a gente vai preparar o nosso creme do recheio de mascarpone. E aí esse creme, geralmente, originalmente, é um creme bastante levinho, que num pavê ali dentro de um refratário, ele fica no seu formato porque ele tem vidro, né? Ele tem pote em volta dele. E aí nesse caso, como eu quero um creme que se sustente num bolo alto, eu preciso fazer algumas modificações. Então, nesse caso, a gente vai fazer um creme de mascarpone com um creminho espessante, que vai ajudar a dar corpo para esse creme de mascarpone, porque geralmente o mascarpone ele é misturado em alguma aeração, geralmente de creme de leite batido, que é o mesmo conceito do chantilly, e aí isso não aguentaria montado por muito tempo numa montagem tradicional. Então aqui a gente vai fazer um creme espessante que vai ajudar a dar corpo para esse nosso recheio. O que é esse creme espessante? Nada mais é do que creme de leite, amido de milho e açúcar levados ao fogo para isso se tornar um creme bem espesso. Nada mais é do que um mingauzinho, uma espécie de um mini creme de confeiteiro, a mesma textura, né? A mesma ideia, para que esse creme bastante espesso ajude a dar consistência para o nosso creme depois. Então a gente vai levar para a panela creme de leite fresco, açúcar refinado e amido de milho e vai mexer isso bem para que todo o amido se dissolva e não crie pelotas e vai levar para o fogo para cozinhar até que esse amido de milho cozinhe, coagule, gelatinize e deixe esse creme bastante espesso. Vai ficar muito espesso aqui nessa hora porque esse amido de milho todo é o que vai espessar o creme inteiro. Então aqui parece muito, mas depois na quantidade total é uma quantidade bastante razoável que ajuda a dar corpo para o nosso creme. E aí a hora que essa mistura ganhar consistência, a gente vai tirar ela da panela, coloca ela num bowl ou num potinho e tampa com filme plástico ou um saco plástico em contato com ele para não formar película e leva para gelar. Esse creme a gente precisa estar com ele gelado para utilizar, porque a gente vai adicionar ele numa mistura gelada que é batida na batedeira, que precisa ser gelada, então não pode estar com nenhuma temperatura elevada para não afetar o resultado do nosso creme de mascarpone. A hora que a gente já está com o mascarpone feito, prontíssimo, cremoso, com o nosso creme espessante feito, prontíssimo, cremoso, a gente já pode fazer o nosso creme de mascarpone do recheio. Então, basicamente, a gente vai fazer ele em duas partes diferentes. Parte 1, a gente vai tirar o mascarpone da peneira e vai misturar ele com 100 gramas de açúcar impalpável. Misturou as duas coisas, juntou o açúcar com o mascarpone. Na batedeira, a gente vai bater o creme de leite fresco extremamente gelado, ele precisa estar muito gelado para chegar no ponto que ele quer, e a gente vai bater esse creme até ele se tornar ponto de chantilly. Enquanto ele bate, a gente vai adicionar dentro da batedeira o creme espessante, que também já está gelado, e as duas coisas vão se misturar, vão bater e vão chegar numa consistência bastante firme. Cuidado para não bater demais e não transformar o nosso creme em manteiga. Bateu no ponto certo, ponto de pico, misturou o creme de leite fresco batido com o creme espessante, a gente pega o mascarpone e o creme fresco, mistura os dois de baixo para cima, com cuidado para que esse creme não perca a sua aeração. E aí a gente pega esse creme todo, coloca dentro do saco de confeitar, do mesmo que a gente utilizou para fazer a massa do bolo, a massa do nosso biscoito de champanhe, e a gente vai com o mesmo bico
para poder fazer a montagem desse bolo, que também é muito simples. E aí agora a gente já tem todos os elementos prontos. A gente tem o creme de mascarpone, a massa, a calda e aqui, por último, falta um ingrediente que a gente não tem que fazer nada, a gente só tem que adicionar ele agora na composição do nosso tiramisu, que é o cacau em pó. Aqui o cacau em pó tem que ser cacau em pó 100% cacau, não é achocolatado, não é chocolate em pó, é cacau puro, para a gente poder fazer a montagem do nosso tiramisu. E a gente vai montar ele dentro do aro de 15 centímetros de diâmetro, com uma folha de acetato por dentro, para me ajudar depois na hora de desenformar. E a montagem começa com uma massa lá embaixo. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar um disco de massa, vai mergulhar na calda de café e essa mergulhada tem que ser rápida. Mergulhou, tirou, tá pronto. Não deixa massa dentro da calda por nenhum tempo de segundos, 0 segundos. Você vai pôr e tirar, porque senão essa massa vai desmanchar. Se no recipiente que você estiver utilizando a massa não conseguir mergulhar inteira na calda, você mergulha ela de um lado, mergulha ela do outro e tirou. E aí você coloca essa massa lá dentro do disco, lá dentro do aro, forrado com o acetato. Sobre essa massa a gente vai fazer uma camada de recheio com o bico. Sobre essa camada de recheio com o bico a gente põe polvilha, cacau em pó e aí começa todo o processo de novo. Massa mergulhada na calda, camada de creme de mascarpone, polvilha, cacau. Massa mergulhada na calda, camada de creme de mascarpone e polvilha, cacau, até a gente chegar no topo, no fim do nosso bolo. Chegou no fim, aqui é diferente de um bolo comum, a gente não acaba com massa, a gente acaba com o creme. Então, colocou a última camada de massa mergulhada no cacau, a gente coloca a última camada de creme de mascarpone e polvilha cacau por cima dela e cobre, deixa ela bem marronzinha. Leva isso para a geladeira para dar uma firmada e aqui eu posso dizer para você que se você deixar no freezer por aproximadamente 2 horas e meia a 3 horas já é possível tirar e fazer a montagem, tá? Foi exatamente esse tempo que eu deixei dentro do freezer para poder fazer a montagem. Se você deixar em geladeira, acho melhor deixar um pouquinho mais de tempo para não ter problema de estrutura. Na hora de desenformar, a gente vai tirar o aro, tirar a folha de acetato e aqui eu vou finalizar este bolo com um chantilly batido. Então eu peguei um pouquinho de creme de leite fresco, bati com um pouquinho de açúcar na batedeira, a hora que ficou em ponto de chantilly, eu tirei, coloquei no saco de confeitar e também vou utilizar um pouco para passar em volta. Então eu quero dar uma leve espatulada ao redor deste bolo para deixar ele um pouquinho mais uniforme na lateral, aparecendo um pouco o fundo e vou fazer algumas bolinhas, alguns detalhes de chantilly no topo e vou dar uma leve polvilhadinha, assim, jogar um pouquinho de café solúvel em cima de cada bolinha para dar uma decorada. Outra coisa que a gente vai fazer também é decorar um pouquinho a base ali, a lateral, com um ingrediente. Tudo isso aqui que eu estou fazendo na decoração, gente, é opcional, por isso que eu não estou dando tanta ênfase em como você deve fazer, porque você pode fazer como você preferir. Mas eu estou mostrando para você como é que eu fiz. Na base do nosso torta, do nosso bolo, na lateral, eu coloquei um pouquinho de massa folhada crocante da Callebaut. É um produto que é realmente uma massinha folhada, ela é bem marronzinha e ela já vem toda esmigalhadazinha assim, que a gente utiliza para dar textura em bombom, fazer camadas crocantes em preparos da confeitaria, enfim, dá para fazer muitas coisas com essa massinha folhada e eu vou utilizar para dar o acabamento embaixo do nosso tiramisu. É obrigatório? Faz completa diferença? Não, é só uma questão estética do nosso bolo e aqui eu estou utilizando e contando para você o que é que eu estou utilizando, mas a decoração você pode fazer como você quiser. Pode acabar só no cacau, não precisa passar nada em volta. Eu estou passando um pouquinho de chantilly em volta, dando umas decoradas com chantilly em cima, jogando um pouquinho de café solúvel em cada bolotinha para dar uma textura e uma aparência diferente e colocando essa massa folhada ao redor na parte de baixo do nosso bolo para dar um acabamento legal. Esse é o nosso bolo de tiramisu com massa de biscoito de champanhe, creme de mascarpone feito em casa, calda de café, cacau em pó, que fica
muito saboroso, tá? Esse é um bolo que precisa ficar em geladeira e atenção aqui, se você deixar ele em geladeira, porém descoberto, destampado, sem nenhuma proteção, ele vai ressecando ao longo do tempo, tá? Ele dura em geladeira até no máximo 3, 4 dias por conta do queijo. Ah, mas se eu deixar na minha casa durante 5 dias, no 5º dia estiver bom ou quiser comer, pode, se você quiser comer e ver que tá bom e quiser comer, pode. Aqui, como a gente está tratando de uma coisa um pouco mais profissional, se você fosse vender um bolo como este, com esse tipo de recheio, muito cuidado em quanto tempo você passa para o cliente, porque a gente nunca sabe quais são as condições que o cliente vai submeter o produto. Então, se você falar para o cliente que dura 10 dias e o cliente deixar esse produto numa condição que a gente sabe que não vai durar, depois você pode acabar sendo responsabilizado por uma coisa que não é culpa sua. Então é sempre legal a gente pensar em todas as possibilidades. Ah, e se o cliente deixar na geladeira, a geladeira dele estiver na potência 1, tiver um dia muito calor e não parar de abrir a porta da geladeira e ele colocar a colher na boca e colocar no bolo, e aí tudo isso faz com que o bolo seja mais perecível do que poderia ser se colocado em condições ideais, né? Colocar numa geladeira que a gente usa para confeitaria, que tem só produtos de confeitaria, numa temperatura mais alta, que abre de pouco em pouco tempo, que está tampado do jeito correto, enfim, nesses casos um produto pode durar muito mais tempo, entendeu? Mas a gente sempre tem que pensar nas variantes que o produto pode sofrer não estando aos nossos cuidados. Por isso que eu sempre dou esse tempo. Aqui eu estou falando um monte de coisa, mas que são coisas interessantes, né? Então vamos deixar essas coisas que eu estou falando. Então esse é o nosso bolo de tiramisu. Lembrando que esse bolo é de geladeira, como eu acabei de falar, e esse tipo de recheio e esse tipo de massa não são ideais para fazer bolos decorados. Toda vez que eu faço um preparo aqui nesse canal e eu considero ideal ou bom para fazer bolos decorados ou esculpidos ou, enfim, cobertos com não sei o que, eu falo, e na maioria das vezes no caso de hoje não é. A ideia aqui desse canal é a gente poder, por exemplo, num vídeo como esse, que a gente fez um bolo de tiramisu, poder apresentar diversas técnicas diferentes. Não só aprenda a fazer o bolo de tiramisu, e sim aprenda a fazer uma massa aerada como a massa de um bolo de um biscoito de champanhe. Aprenda a fazer um mascarpone em casa, que é um preparo que você pode utilizar em outros preparos. Aprenda a fazer uma montagem com uma massa tão leve, com recheio tão leve, utilizando um artifício como um creme espessante, que é esse que a gente está utilizando, enfim. E aí você pode pegar todas essas técnicas e utilizar para coisas diferentes. Nesse caso, essa massa e esse recheio não são aconselhados para bolos de pasta americana, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu soltar um vídeo novo e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu faço aqui. Então, muito importante isso para mim, para o canal crescer, para eu poder continuar fazendo coisas novas aqui e a gente poder continuar falando sobre confeitaria que a gente tanto gosta. Um beijo para todo mundo. Até semana que vem, quarta-feira ao meio-dia. Até lá!